Olá pessoal, estamos voltando com vocês para mais um vídeo do nosso canal. Faz um tempo que nós não nos encontramos, desta vez para conversar sobre este tema aqui da física da eletricidade. Vamos conversar sobre o campo elétrico. Primeiro vamos refletir sobre o que é que significa a palavra campo. Bom, veja só, se por acaso a gente tem um objeto que esteja eletrizado, o que é que ele cria ao seu redor? Ou melhor, o que é que faz com que ele possa perceber outros corpos? Digamos que aqui a gente tem esse quadradinho que está eletrizado positivamente, certo? E ao lado dele tem outro quadradinho que está eletrizado negativamente. O que é que faz esse quadradinho laranjinha, que eu vou chamar ele de quadradinho A, e esse daqui, o azulzinho, eu vou chamar de quadradinho B. O que é que faz o quadradinho A perceber a presença do quadradinho B, e o que é que faz que o quadradinho B perceba a presença do quadradinho A, sabendo que, pelo que a gente já estudou sobre os princípios de eletrostática, esse quadradinho A vai se sentir atraído pelo quadradinho B, e o quadradinho B vai se sentir atraído pelo quadradinho A. Se sentir atraído é simplesmente porque a interação entre cargas de sinais opostos é uma interação atrativa. Bom, a gente desvenda esse mistério entendendo o seguinte: se por acaso a gente tem algo eletrizado positivamente, eu sei que este objeto eletrizado positivamente modifica o ambiente ao seu redor, fazendo com que outros elementos carregados possam perceber esse ambiente que foi modificado. De modo que, se eu coloco uma carga aqui também positiva, eu sei que nela vai aparecer uma força de repulsão, e por conta desta força de repulsão eu descubro que existe algo nesse ambiente que tem uma característica elétrica. No caso, para que essa carguinha aqui, que eu vou chamar ela de Q minúsculo, tá? Essa carguinha vai ser chamada de Q minúsculo. Essa carguinha só percebe a presença dessa distribuição de carga positiva porque ela tem uma característica semelhante. Essa característica semelhante é justamente a característica elétrica. Para você perceber a presença desse objeto eletrizado, você precisa também estar eletrizado positivamente ou negativamente. De modo que a gente pode definir que o campo elétrico é uma região no espaço que é uma região no espaço onde ocorrem fenômenos elétricos, ou simplesmente a gente pode dizer que o campo elétrico ele determina ou norteia as interações elétricas. De uma forma análoga, o campo gravitacional norteia ou é o agente das interações gravitacionais entre a Terra e a Lua, por exemplo. Bom, a gente diz então, depois dessas reflexões, que essa carga amarela aqui, ela cria, próxima a essa carga aqui menorzinha, um campo elétrico, que agora a gente vai nomeá-lo. Esse campo elétrico está aqui em azul, ele é chamado de E, vou representá-lo pela letra E, certo? E, por definição, o campo elétrico, que é um vetor, é igual a força elétrica sobre a carguinha pequena. E essa carguinha pequena eu chamo ela de carga de prova ou carga teste, simplesmente porque ela serve para verificar se nesse ambiente existe
ou não o campo elétrico. Eu posso desmembrar ou isolar a força aqui, né? Se eu isolar a força, ainda também é vetorial, vai ficar igual a carga vezes o campo elétrico. Essa equação simples, ela nos mostra algo muito relevante. Se por acaso a força e o campo elétrico tiverem sinais iguais, quer dizer que elas vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. E se a força e o campo elétrico tiverem sinais diferentes, isso quer dizer que eles têm a mesma direção e sentidos opostos. De modo que essa carga amarela e essa carga verdinha têm sinais iguais. No caso, a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Mas se eu colocar aqui, próximo a essa carga positiva, uma carguinha aqui negativa, que eu vou chamar ela de Q0, só para diferenciar da de baixo, a força elétrica vai ser uma força de atração. Eu vou chamar essa força de F0. E o campo elétrico vai ter um sentido oposto à força. Vai ter um sentido oposto à força. Eu vou chamar esse campo elétrico de campo elétrico zero também. Certo? Se a gente for levar para a nossa equaçãozinha que a gente aprendeu agora, o que é que a gente tem? Tenho que menos a força, já que a força vai ter um sentido contrário agora, é igual a carga vezes o campo. Isso nos mostra, estudando os vetores, que força e campo têm sentidos opostos se, por acaso, eles tiverem sinais contrários, né? Ou simplesmente, se essa carga de teste ela for uma carga negativa, eu sei que a força e o campo têm sentidos opostos. Deixa eu apagar aqui essa imagem e vamos tratar rapidamente de outra coisa. Se a gente tiver, por exemplo, uma carga positiva, eu vou chamar ela de carga grande, e temos aqui uma carga menor, eu vou também dizer que essa carga menor é positiva, também é uma carga positiva. Eu sei que essas cargas elas se afastam, no caso, né? Aparece uma força elétrica de repulsão nessas duas cargas. Deixa eu me desenhar aqui, escrever a força. Bom, se aqui a distância entre elas é igual a D, a gente, pela lei de Coulomb, sabe que essa força é a constante eletrostática, que representa o meio, vezes o produto dessas duas cargas, dividido pela distância ao quadrado. E a equação que a gente acabou de ver diz que o campo elétrico é a relação entre força e carga. Estou aqui abstraindo agora a notação vetorial só para simplificar as coisas. Eu posso substituir a equação da força aqui na equação do campo, de modo que a gente vai ter no final a seguinte equação. O campo elétrico vai ser a constante eletrostática, produto das cargas, pela distância ao quadrado, isso é força. Tudo isso dividido pela carga de teste. Agora a gente tem a equação do campo. Se você por acaso fizer aquela operação matemática da divisão de frações, que a gente aprende lá no ensino fundamental, a gente conserva a primeira fração e multiplica simplesmente pelo inverso da segunda fração. Quando fizer isso, você vai simplificar as cargas aqui e vamos ter, deixa eu jogar isso aqui para cima, vamos ter a
uma equação muito famosa que nos ajuda a descobrir quem é o campo elétrico devido a uma carga pontiforme, uma carga em forma de ponto, que é a constante eletrostática vezes o módulo dessa carga dividido pela distância ao quadrado. Certo? Meu tempo acabou, mas daqui a pouco vocês podem acessar o próximo vídeo que vai falar sobre linhas de força e campo elétrico uniforme, ok? Um abraço e até mais.